Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando de Saúde. Embora eu esteja toda encasacada aqui, a gente sabe que o verão está se aproximando. Já estamos na primavera. E é hora, não, já passou da hora, mas ainda dá tempo de preparar o seu corpo para o verão. Hoje, para falar um pouquinho como obter um organismo mais saudável e ficar longe dessas patologias que são associadas aos maus hábitos, eu recebo aqui o treinador Vitor Hugo Borim Oliveira. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Fabiana, tudo bem. Eu queria primeiro falar sobre esse tema aqui que você escreveu na revista, que eu achei genial. O título é esse, Exercite seu cérebro. Isso. Começa por aqui, atividade física? Começa por aí. Claro que a gente fala em exercício, ele é um dos pilares para se obter saúde plena, certo? Então, se a gente pensar em cinco pilares básicos, qualidade de sono, qualidade alimentar, saúde intestinal, gestão de estresse, exercício físico. Então, ele é apenas um dos pilares. Todos eles, para você iniciar e ter performance nos 5 pilares, você precisa primeiro dar o start na sua mente. Ou seja, você tem que, peraí, eu vou fazer. Tá. Né? E para isso, atitude é a palavra, né? Pra Então, você vai me convencer aqui no ar agora. Como é que faz isso? Deixa eu te explicar assim por quê. Muitas vezes as pessoas já fizeram outras atividades físicas, né? Eu, por exemplo, já fui bailarina, já fiz academia. E chega uma fase da vida que você para. Por um motivo ou por outro, você para com tudo isso. O difícil é voltar, Vitor. Como é que a gente faz para preciso voltar? Não é assim? As pessoas assim. voltam ou porque querem emagrecer, ou porque estão com problema cardíaco, ou porque nunca pensam que isso é uma prevenção, que você fazendo você pode prevenir. O exercício físico, né, o pessoal busca ele quando acontece algum problema. Quando cai a primeira ficha de, opa, acho que agora eu preciso. Ou por um puxão de orelha do médico, ou porque realmente olhou no espelho e, nossa, agora eu preciso. Ou seja, ou é um fim estético, ou é um fim de realmente, já de doença, vamos colocar assim. Não é nem de prevenção de doença, porque já é a doença. Ou seja, você vai procurar porque você já houve uma patologia, e aí o médico xingou ou te orientou e falou assim, agora você precisa correr atrás. Tá. E aí procura. Como que a gente faz para tentar buscar o exercício assim dessa maneira preventiva, né? Eu vejo assim, a gente tem que tentar trabalhar, tentar gerar conhecimento. Eu acho que isso a revista faz muito bem, entendeu? A gente precisa saber disso antes de tomar atitude. Ou seja, bons profissionais, não só na nossa área da atividade física, de exercício físico, mas ter uma boa orientação de algum médico, de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, de algum psicólogo, ou seja, se cercar de profissionais que estudam saúde, para daí você pensar, opa, peraí, acho que se eles estão estudando isso, talvez realmente vale a pena. Tem um porquê, Tem né? um porquê. E você tendo esse conhecimento de tudo, talvez você sinta essa disposição, peraí, eu acho que eu preciso mesmo, eu estou sentindo falta, sabe? E logicamente, assim, você tem que achar uma disposição para poder ir, né? Você precisa achar um motivo para ir atrás disso aí. Então aí vai depender muito do professor, do que vai oferecer, do que você gosta de fazer. Então, acho que vai nesse... E eu achei muito interessante que você colocou aqui que tem que fazer disso um hábito, né? Sim, porque quando você faz somente nessas ocasiões onde há necessidade, não se torna um hábito. Você faz, daí você vai lá, faz o exame, o colesterol baixou, tá bom, não precisa ir mais. É mais ou menos assim. É assim. Geralmente, para a gente criar isso, um hábito do nosso dia a dia, é como, vou dar um exemplo assim banal, é como acordar e tomar banho, escovar os dentes. A gente faz isso várias vezes para nem pensar mais nisso. Ou seja, você acorda e você sabe que você tem que tomar um banho, tem que escovar os dentes e sair. Porque você criou esse hábito. O exercício é a mesma coisa. Para você poder fazer disso um hábito, você tem que fazer isso várias vezes. Estudos mostram mais ou menos que você precisa fazer de 18 a 21 vezes para isso se tornar um hábito e isso ser fixado no teu córtex cerebral. Ou seja, peraí, agora eu não vou mais reclamar de ter que ir, porque eu já estou indo 20 vezes seguidas, assim, então isso já ficou um hábito. Eu sei que aquilo eu vou fazer. Então vamos colocar como exercício físico. A gente dá muita desculpa, né? Às vezes a gente sabota o próprio exercício. Às vezes a gente tem aquela hora que foi reservada para exercício. Certo. Mas de repente, mas espera aí,
meu controle aqui, eu perdi meu controle do carro, vou chegar atrasado, já vou desmarcar com ele. Não, surgiu o pedreiro vai lá em casa, não sei. A gente inventa alguma desculpa para colocar bem nesse horário, bem naquele horário, sendo que poderia ser adiada. Não, peraí, depois do exercício eu vou lá e resolvo. Então, assim, a gente acaba se sabotando. Para tentar fazer com que isso não vire sabotagem, a gente precisa repetir. E daí a gente tem que colocar isso como ponto principal e nada vai atrapalhar. Entendi. Né? Isso é uma das formas. É um objetivo. Tem que pôr esse objetivo, achar esse estímulo e ir. Isso. Quantas vezes por semana é o ideal? Ou é o mínimo que a pessoa tem que fazer para que isso faça bem fisicamente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, eles colocam de 3 a 4 vezes para você sair do sedentarismo. Ou seja, fazer atividades físicas regulares de 3 a 4 vezes por semana para você sair do quadro de pessoa sedentária. Agora, claro, se a gente pegar uma pessoa que não faz absolutamente, faz tempo que não faz atividade física ou nunca fez atividade, iniciando com 1, 2 vezes a semana, para pelo menos criar esse hábito, já está excelente, já está ótimo, né? Mas o ideal seria de 3 a 4 vezes, né? Para ter qualidade mesmo e ter todas as adaptações fisiológicas relacionadas ao exercício. Tá. Horário. Muitas pessoas falam que a melhor coisa é fazer atividade pela manhã. Outras falam, não, tem que ser final da tarde, depois que você passou por todo o estresse, baraná. Como é que é isso? Qual é o melhor horário? Existe um melhor horário? Olha, a gente que está ali na academia há muito tempo é muito individual. Claro que se a gente tem essa disponibilidade de treinar de manhã, o pessoal fala bem desse horário. Mesmo. Dizem que é melhor pelo fato de você já tirar isso da frente, até justamente por ser ai meu Deus, tem que ir para academia. Então, ou seja, você já faz logo cedo para tirar da frente. Tô livre. Tô livre. E, claro, o bem-estar do exercício, principalmente pós, ele libera vários hormônios bons, né? Então, hormônios de bem-estar. Provavelmente, se você fizer atividade de manhã, o teu dia fique melhor. Às vezes você chega mais disposto no trabalho, com mais, sei lá, felicidade, vamos falar assim, devido ao exercício. Agora, claro, tem pessoas que não se adaptam ao horário de manhã e acabam treinando pós horário de trabalho ou preferem o horário da noite. Só tem que cuidar com uma coisa, às vezes não chegar tão cansado nesses horários, né, devido ao dia todo, e cuidar principalmente com o sono, porque o exercício físico feito no período da noite, ele pode atrapalhar um pouquinho o sono na hora que for dormir. Então, ou seja, isso vai atrasar. Se você tem que acordar muito cedo no outro dia, você acaba limitando o teu sono, né? E aí você acaba não descansando. Então tem que ser muito bem conversado. Apesar de que eu já ouvi pessoas falarem assim, que se ela não fizer atividade física à noite, se ela não se sentir fisicamente cansada, ela não dorme. Então tudo tem que avaliar, né? Então é muito individual. Pelo que eu vejo assim dos nossos alunos, assim é muito individual. Cada um tem o seu perfil. Tem gente que não troca o horário da noite por nada, porque não consegue acordar cedo. Dizem que não rende cedo. E tem gente que também adora fazer de manhã, que depois do almoço, por exemplo, já não funciona mais. Então é muito individual. Acho que é bom a gente, às vezes, questionar o aluno e perguntar como você se sente melhor, né? Entendi. E ir testando. Porque cada um tem o teu reloginho, né? E dependendo da pessoa, o horário vai. Isso. Vai e aí, dar claro, no conjunto, conversar com outros profissionais e ver como que é melhor. Vai treinar de manhã? O que é melhor, então, para ter um café da manhã, para você se sentir mais disposto? Porque muitas vezes as pessoas treinam de manhã e acabam não se alimentando direito. Então, às vezes, tem que ser muito bem conversado. Às vezes à noite. Mas a nutricionista falou que eu não posso comer carboidrato à noite, mas eu estou treinando. E daí? Então, sabe, são detalhes, mas isso aí são detalhes. Assim, tudo dá para ser acertado. Exatamente. Bom, o que foi pedido aqui para trazer o Vitor para conversar é se ainda dá tempo de colocar o corpo em ordem para o verão. A gente está em novembro, né? 2 meses, 3 no máximo. 2 meses aí para o Natal. Como é que faz? Olha, claro que temos 2 meses ainda dá para correr atrás, com certeza. Né? Dá para a gente correr, mudar agora aquela chavinha. Não, agora eu vou ter que mudar. Geralmente é Isso acontece mesmo, não acontece? Essa época as academias começam a ficar lotadas, né? Porque assim, até a gente mora numa região já mais fria, né? Então o pessoal já fica mais restrito a sair, se exercitar. Então, quando começa a esquentar, o pessoal se anima. É só a gente ver nas ruas também. Não precisa necessariamente ir para uma academia, mas o pessoal sai caminhar. Esquentou, horário de verão, vai até mais tarde, eu vou Consegue fazer alguma coisa. Então, assim, dá tempo? Claro que dá. A gente só tem que cuidar, assim, para não se decepcionar. Porque
o verão tá aí, eu quero aquele corpinho da revista. Mas, de repente, são só 2 meses. Não tem como. Foram 10 Certo. meses ali, né, não fazendo nada, descansando, comendo de tudo. De repente, em 2 meses, quer algum resultado. Então, assim, tem que ser bem conversado também e não dar tanta expectativa para apenas esses 2 meses. Tá. Né? E como você falou, de repente tem que ser um grupo, né? Tem que ser uma nutrição especial, né? Exatamente. Menos caloria, mais atividade para o negócio dar certo. Exatamente. E eu li uma coisa que me chamou muita atenção, que realmente é verdade, que é assim, não é o que você come entre o Natal e Ano Novo que faz você engordar. É entre o Ano Novo e o Natal. E as pessoas querem tirar essa diferença muito rápido, então não é assim, né? Não existe milagre. Não dá. E assim, a gente sabe que quanto mais regularidade em exercício, fica mais fácil de você atingir os seus objetivos. Não só com exercício, regularidade nos hábitos saudáveis, né? Então, assim, você pega o pessoal sempre dá essa desculpa, chega final de ano, a gente come mesmo, mas daí chega o inverno, mas é inverno, a gente come mesmo. Então, assim, a gente sempre está dando desculpa, né? Então, assim, a gente sabe que se você tem hábitos regulares de tanto alimentação saudável quanto a prática de exercício, cuidar um pouquinho, a gente sabe que o nosso mundo está mais estressado, então a gente tentar solucionar nossos problemas de uma melhor forma, ou às vezes de só se estressar muito, né? Porque isso também tem um fator direto com a nossa composição corporal. Tá? Isso está sendo muito estudado, como que a nossa gestão de estresse atrapalha a nossa composição corporal. E isso por níveis de hormônio. Quando existem níveis de estresse, aumenta cortisol acumula gordura, baixa metabolismo. Então tem toda uma relação. Por isso da equipe que é muito importante mesmo. Mas assim, se você tem bons hábitos durante o ano todo, você não precisa se matar o ano inteiro. Mas fique regular naquelas 2, 3 vezes na semana. Aí quando chegar essa época de verão, quando realmente você sentir mais disposição, ou chegar a hora de você mostrar o corpo um pouco mais, ou mostrar os resultados do teu treino, aí você acelera. Aí você aumenta para 5 vezes a semana, faz aquela dietinha um pouco mais restritiva. E aí você atinge os seus resultados. Mas por quê? Porque você já está ativo. Agora, para você voltar a movimentar seu corpo, voltar a comer aí fica muito mais difícil. E é perigoso até para você não desenvolver nada de ruim. E dá, né? Tem pessoas que têm fraqueza. Bom, enfim. Sim. Tem uma série de coisas aqui que a gente vai perguntar para o Vitor e vai tentar esclarecer para você se sentir melhor, mais saudável e mais preparado para o verão. Com isso, talvez até mais rápido. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e já voltamos, tá bom? Estamos retornando, falando de saúde. Hoje recebe o treinador Vitor Hugo. E estamos falando sobre a busca do corpo saudável e não perfeito. Acho que essa é uma boa definição. É uma boa definição. Né? Porque não tem corpo perfeito, né? Exatamente. Até porque tem um fator, acho que primário, a gente tem que levar em consideração, que é o fator genético. Né? Então, se a gente falar em morfologia, temos 3 tipos de corpo, até mais, dependendo da classificação, pré-estabelecidos. Ou seja, é o jeito que você está herdando dos seus antepassados. Eu quero o corpo daquela moça, mas ela tem um corpinho que veio da família dela inteira lá, que você a não vai óssea conseguir. menor. Como é que você vai conseguir chegar? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter o conhecimento disso, para que, de novo, não se decepcione. Mas eu não consigo chegar, eu estou treinando, eu estou comendo, eu estou fazendo de tudo e não chego. Então, se aceite, né? Se aceite como você é. Acho isso é muito importante também, né? Em busca. Sem esse abuso, sem né? Sem o abuso. Bom, a primeira pergunta que me veio, eu acho importante para você explicar para nós o que é essa famosa transformar gordura em massa magra em massa gorda em massa magra. Transformar gordura em massa boa, sei lá. O que é isso que as academias tanto falam? Então, quando a gente fala em composição corporal, o nosso corpo ele é dividido ali em osso, músculos, fluidos, né, líquido e massa gorda, né, que seria a gordura corporal. Quando a gente fala em transformar gordura em massa magra, não é assim, um transformou o outro. É simplesmente você diminuir o volume da tua célula adiposa, que é a gordura, e tentar hipertrofiar suas fibras musculares, ou seja, a sua célula muscular, ela aumentar o volume também. Então, na verdade, não é que seja uma troca ou uma transformação, você precisa perder de um para aumentar do outro. Né? E como que a gente faz isso? Aí tem várias possibilidades, né? Falando em exercício, a gente pode dividir em exercícios aeróbicos ou anaeróbicos, exercícios de força ou de
endurance, né? Então são várias formas que a gente pode trabalhar. Hoje em dia está em alta os exercícios intervalados de alta intensidade, né? O HIIT, por exemplo, que tá em alta, que tem bons resultados, né, com relação a essa troca, porque ao mesmo tempo que você queima gordura, você não perde massa magra. Diferente de algumas outras atividades estritamente aeróbicas, que você pode até ter um gasto calórico alto, queima de gordura alta, só que você acaba perdendo massa magra junto. Entendi. Então, ou seja, você pode até murchar, perder gordura, perde peso, só que o teu músculo também está sendo atrofiado. E isso talvez não seja tão saudável. Ah, mas na balança melhorou, professor. Olha lá, perdi 5 quilos. Tá, mas 5 quilos foi 4 de músculo. E daí? Não adiantou. Não adiantou. Ah, isso que você falou é muito interessante, porque tem pessoas que falam que acontece ao contrário, que malham, fazem uma dieta bem mais restrita e na balança não muda. Isso é interessante. Mas isso é bom. É bom? Às vezes o pessoal acha assim, mas eu não perdi nada na balança. A gente tem que entender que a balança, ela é um material que faz apenas uma unidade, uma medida, que é o peso, a nossa massa corporal, total. Certo. Ou seja, dentro da balança tem tudo ali, que nem eu comentei. É o osso, é músculo, é líquidos e gordura. Se a gente está treinando com certa regularidade, por certo tempo, está se alimentando bem, se você sobe na balança direto e depois de 2, 3 meses, mas eu não mudei nada de peso. Essa é uma única unidade. A gente tem que tentar fazer outros tipos de avaliações para tentar ver se mudou alguma coisa lá dentro do nosso corpo. Ou seja, se você faz um outro tipo de avaliação, geralmente a gente usa o adipômetro ou o glicômetro para fazer a dobra cutânea, algumas medidas, até aumento de tônus. Hoje em dia, os aparelhos de bioimpedância também tiram esse relatório. E lá ele mostra, você perdeu tanto em gordura, mas ganhou tanto em massa magra. E o músculo, ele tem a densidade maior do que a gordura. Ou seja, ele pesa mais no mesmo espaço. Entendi. Então, por exemplo, a gente começa a perceber que diminuiu a cintura, definiu o braço, teve alguns resultados estéticos, às vezes visual, mas na balança não. Mas ali mostra que você está ganhando massa magra e perdendo a gordura. Então, por isso que na balança não altera, porque o peso ficou igual. O músculo ele se torna mais pesado. Às vezes a pessoa nota até na roupa, né? Isso. Vai vestir, a calça tá folgada. Exatamente. Né? Ué, mas a balança Mas não na balança mudou. não mudou. Só Pra que onde dentro foi do teu isso? corpo mudou muita coisa. Tá. Né? E isso é importante falar, porque tem toda uma guerra dentro do nosso corpo, né? A gente fala hoje em metabolismo, nosso metabolismo, às vezes ele fica uma guerra constante, em você querer acelerar e ele querer baixar esse metabolismo seu, ou seja, deixar ele mais lento e você quer deixar ele mais acelerado. É uma briga dentro do nosso corpo, sabe? Tá. Então, por mais que não tenha alterado simplesmente na balança, ali você está ganhando aquela guerra lá dentro, por enquanto, porque está tendo essas alterações. Sem falar em exames que vão melhorar, na parte preventiva, na disposição, né? Outros benefícios que o exercício também traz. Tá. Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, tá? Porque chega essa época, começam a aparecer as dietas mágicas, né? Coma só abacaxi, coma só, enfim. A gente já sabe que tudo isso não funciona. Nutrição é com nutricionista. Não existe uma dieta regra mundial para que dá certo para todo mundo. Não dá. O que acontece é as pessoas perdem líquido, elas não perdem peso. E é isso que eu quero que o Vitor explique. Por exemplo, tá na moda agora falar que você tem que malhar com muita roupa. Tem até roupa especial para a pessoa transpirar mais, que ela vai emagrecer mais. Então, isso é mito, né? Porque assim, o que acontece fisiologicamente, ou seja, lá no teu corpo, quando você enche de roupa? Você retém a tua temperatura normal do teu corpo, né? Então, você aumenta a tua temperatura, você mantém a tua temperatura, você não consegue espalhar esse calor que está sendo emitido. No exercício físico, o resultado final de todo um processo químico que acontece para você fazer contrações musculares é calor. Então, ou seja, por isso que tua temperatura corporal aumenta, tua frequência cardíaca aumenta, dá vasodilatação. Então, ou seja, a gente tende a transpirar. Agora, se você começa a encher de roupa e você retém esse calor dentro de você, o que você vai fazer mais, ou na verdade, o que o teu organismo vai fazer para se defender, é tentar liberar líquido para tentar equilibrar essa temperatura. E não deixar ela extremamente quente. É que nem um carro. Se ele esquenta demais, alguma coisa está errada. Né? É aquela temperatura febria, que já é ruim. Né? Quando a gente fica com febre, o que é isso? Quando a gente está doente? É porque o corpo está tentando corrigir alguma coisa que está errada. É uma defesa. Então, assim, no exercício é a mesma coisa. Se a gente começa a colocar blusa, plástico, jornal, já escutei várias disso aí. Você simplesmente está hiperventilando o teu corpo
hiperaquecendo o teu corpo e perdendo líquido. Ah, professor, mas olha, eu treinei aqui e perdi 2 quilos. Mas putz, esses 2 quilos foi de água apenas mesmo. Porque você só transpirou e todo o teu líquido que você está lá dentro, você saiu. Então, ele saiu. Tem até, se a gente transferir isso para o alto nível, por exemplo, pega jogador de tênis que joga 5 horas seguidas. Ele sai de lá com 2 quilos a menos. Mas por quê? Porque ele desidratou, ele perdeu água, líquido. só que ele precisa logo em seguida repor isso aí. Até hoje em dia a gente sabe que eles já estão fazendo a reidratação durante mesmo a partida, né? Vários atletas fazem isso. Então, tem que cuidar, porque você não está queimando gordura, você está simplesmente perdendo líquido. Então é mentira. Não adianta se encher de roupa que não vai dar certo. Não, você só vai ficar muito com calor. Só vai transpirar mais e não vai perder. Exercitar com peso nas pernas. Como é que é isso? Marinheiro de primeira viagem é um perigo. Tem que cuidar com o movimento que você está aplicando, porque vamos pensar assim, eu vou colocar caneleiras ou algum peso na minha perna para tentar aumentar a minha resistência ou meu peso contra o chão, né, aumentar, e isso aí deixar o exercício um pouco mais intenso. Tem que ver se isso não vai atrapalhar você no teu gesto motor ou no modelo biomecânico ideal. Por exemplo, eu vou fazer um exercício de corrida com caneleira, será que não atrapalha? Será que não vou ficar mancando ou correndo errado, compensando alguma outra articulação só por causa daquilo? Será que não vale a pena eu correr mais rápido apenas? Né? Então, às vezes, são alguns detalhes que a gente tem que só saber como colocar. Hoje em dia, existem trabalhos, por exemplo, feitos com coletes. Né? Então, assim, ou até eles chamam de walking farm, que é a caminhada do fazendeiro, que você corre com halteres na mão, assim, para correr para um lado e para o outro. Isso é válido, mas tem um objetivo específico, né? Às vezes você aumentar o peso, só que ele está bem distribuído pelo teu corpo. Então, se você pensar num colete, ele está encaixado no teu centro de gravidade. Então, isso não vai atrapalhar a tua postura, o teu posicionamento ideal. Se você corre com halteres na mão, é o movimento mais funcional que existe. Quem hoje não vai no mercado, não traz sacola, não tem malas para viagem, então não tem problema. E pelo contrário, você até melhora a tua postura, feito da maneira correta, bem orientado. Então, assim, eu acho que tem alternativas melhores para você trabalhar com sobrecarga. Né? Ao invés de, às vezes, colocar direto na perna, eu acho melhor jogar isso aí, essa sobrecarga, mais para o centro do corpo do que para as extremidades. Com orientação, né, Vitor? E com orientação. O melhor é com orientação para evitar isso. Todo exercício ele lesão, ele tem que ter um objetivo. Certo. Exercício sem propósito, ele não vai adiantar para nada. Eu vou fazer esse exercício porque dizem que é bom. Bom para quê? Bom para quem? Entendi. Sempre questione esse exercício, porque às vezes é muito comum o pessoal buscar o exercício ideal, sendo que não sabe qual que é o teu objetivo principal. Às vezes aquele exercício funciona para a Fabiana, às vezes não funciona para mim, e assim a gente tem que cuidar. Por isso a orientação é importante. Agora vai vir uma pergunta bem difícil para você, porque você tanto é personal como tem academia. Vamos lá. O melhor resultado e o mais rápido é como? Em academia ou com personal? É uma pergunta difícil. Vamos tentar ser assim amplo. De novo, para uma pessoa que é sedentária e está buscando algum tipo de atividade, é claro que qualquer estímulo que ela comece a dar, sendo aquele fora do sofá ou fora da rotina normal dela, vai ser válido. Então, assim, a gente tem, como educador físico, brigar para que as pessoas saiam do sedentarismo, seja caminhando na rua, seja indo para alguma outra academia normal, no sistema padrão de instrutor para o pessoal que está lá. Mas pelo menos ela está saindo, está tendo uma atitude, e isso é válido. Agora, claro, quando você busca um personal trainer, o que acontece? Ele vai te avaliar, ele vai conhecer você de perto, teu histórico de exercício, se você gosta, se você não gosta, o que você já fez, o que você nunca fez, como que está o seu corpo com as avaliações de bioimpedância ou as avaliações antropométricas para saber qual que é o teu estado atual de composição corporal e de condicionamento físico. Tem vários testes que a gente pode aplicar e vai estar te motivando, né? Às vezes as pessoas, quando se tem dificuldade de iniciar algum trabalho, sozinho vai ser difícil, mas ali sabendo que tem um professor que está te esperando, que está estudando o teu caso, eu acho que isso facilita um pouco, sabe? Porque ele vai te motivar. Claro que ele vai tentar fazer as melhores escolhas de exercício, mas mais do que isso, ele vai ser o teu companheiro, ele vai te auxiliar, vai te motivar, vai te incentivar, né? Então, isso dá um ânimo maior. Eu acho que essa é um pouco da diferença assim, de iniciar. Os dois, claro, são bons, excelentes, porque está iniciando uma atividade.
Só que a diferença do personal, ele está te acompanhando, né? E a gente tem que entender uma coisa também, até uma certa crítica para personagens. Personal hoje em dia não é aquele personal que conta repetição, que guarda peso, não é isso que é personal trainer, isso aí é um ajudador ali, um cuidador. Não, a gente precisa de um personal, de um treinador que entenda o caso, estude o caso da pessoa e escolha as melhores ferramentas para ter o rendimento que ela quer. E tomando cuidado sempre com o objetivo que ela quer, primeiramente, até porque é isso que ela vai te procurar, e depois, posteriormente, você tem que também avaliar nela as necessidades que você, como profissional, encontrou. Eu quero porque quero emagrecer. Tudo bem, a gente vai tentar emagrecer. Só que a gente precisa fortalecer a tua hérnia discal aí, senão você vai não andar mais para frente. Não, mas eu quero emagrecer. Mas você prefere emagrecer e não andar mais, sabe? Então a gente tem que expor isso para o aluno. Tem que ver as prioridades para trabalhar. E isso é feito, no personal é mais fácil. Entendi. Porque você estipula metas, você tem toda uma avaliação, você tem um controle, você tem os testes. Os testes é interessante que você pode reavaliar e perceber a diferença. Então, isso é legal. Talvez em uma academia normal você não tenha isso. Tá. Mas já é um passo, é um primeiro Então passo. dá certo para os dois. Depende só do propósito e da maneira que a pessoa pode, né? Sim. Bom, outra pergunta que veio, e eu já ouvi muito isso e acho que é bem interessante. A minha dieta já é super reduzida. Ingiro um número X de calorias que é considerada mínima. Não consigo perder peso. O que fazer? Tá. Voltando naqueles pilares que Ela envolvem até colocou a saúde. que a dieta dela é de 800 calorias dia. É uma pouca, dieta né? baixa. Claro que não sou a melhor pessoa para falar, teria que conversar com a nutricionista com relação à dieta, mas tem que cuidar com esse negócio de calorias. Por quê? Caloria, se a gente ficar pensando só em quantidade de calorias, isso é bom, isso é muito, isso é pouco, a gente tem que cuidar com exemplos simples. Por exemplo, um copo de suco de laranja, ele é bem calórico. Né? Vamos colocar assim que o copo de suco de laranja ele tem a mesma caloria que um copo de cerveja, ou uma latinha de cerveja. Qual que é mais saudável? Suco de O laranja. suco de laranja. Então, ou seja, porque tem vitamina, tem minerais, tem nutrientes, ou seja, não é pela caloria do suco de laranja, não posso tomar o suco de laranja. Entendi. Sabe? Então a gente tem que fazer algumas escolhas, né? É engraçado falar de fruta, porque fruta ela é calórica, porque é um açúcar, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, eu não posso comer um abacate porque diz que é muito calórico. Pô, mas o abacate é uma fruta. Aí você vai lá e prefere comer um brigadeiro ou aquelas bolatinhas que tem em mercado que diz que a caloria é baixíssima. Mas aquilo é um industrializado. Entendi. Tá cheio de porcaria, vamos eu colocar ali, particularmente entendeu? acho muito chato esse negócio de ficar contando caloria. Então, às enfim. vezes, se você reduz muito o gasto calórico, a caloria do alimento, não quer dizer que aquilo está sendo saudável. De repente, né? essas calorias desse tipo de alimento não estão sendo legais. Exatamente. Às vezes você está ingerindo calorias vazias, que eles chamam, que não tem nenhum nutriente e acaba passando para o teu corpo sem ser armazenado por nada. Então, às vezes, você está passando para o corpo e está jogando fora. Entendi. Não está fazendo nenhum benefício, pelo contrário, só está inflamando o teu corpo mais. E talvez esse seja o motivo por que você não está emagrecendo. Porque daí tem o outro pilar da saúde, a tua saúde intestinal. Como é que funciona o teu intestino? Você está absorvendo os nutrientes ou ele está passando reto? Eu estou fazendo suplementação de proteína, mas será que você tem todas as enzimas necessárias para poder captar aquilo ali? Então, às vezes, isso também tem que pensar. Agora, claro, se você está fazendo uma dieta com a nutricionista, já foi isso planejado e ainda não está tendo resultado, aí a gente tem que pensar nos outros. Mas eu estou fazendo exercício, eu estou tendo um gasto calórico alto, eu estou aumentando o meu metabolismo de uma outra forma. Então, às vezes, tem que pensar em aumentar, às vezes na semana de exercício, às vezes faz 1, 2 vezes. Então, às vezes é melhor aumentar para 3, 4, com orientação. Entendi. Tem que cuidar com o sono, tem que se questionar se está dormindo bem, se está dormindo pouco. Isso atrapalha. Atrapalha. Porque no sono é onde ocorre o anabolismo do nosso corpo, ou seja, tem liberação de hormônio que aí sim vai queimar a gordura. Não é momentâneo ao treino ou na hora da alimentação, né, que a gente tem esses processos fisiológicos, é quando a gente está descansando. E um sono bem dormido, quando a gente atinge o sono profundo, aí lá que tem a liberação de GH, testosterona, às vezes para o homem, para a mulher também. E esses hormônios são aqueles hormônios que queimam a gordura. Então, ou seja, então se você está interrompendo também o sono... faz bem. Exatamente. Então, e hoje em dia a gente sabe que é muito difícil dormir, até por tudo, né? Pelas informações, por smartphone, a internet está muito acessível, a gente às vezes deita e fica... E vai até altas horas. Então, às vezes, isso atrapalha mesmo um processo de emagrecimento, um processo de ganho de massa muscular.
também tem que dar uma olhada nisso aí. E o outro fator é o estresse que eu havia comentado um pouco antes aqui, né? Tá. Porque quando você está muito estressado, muito ansioso, muito preocupado, níveis de cortisol aumenta. Aumentando o nível de cortisol, você acumula mais gordura. Aí envolve de novo aquela guerrinha. Pô, mas peraí, mas eu tô comendo coisas saudáveis, então eu tô fazendo com que meu metabolismo acelere e eu pare de acumular gordura. Tudo bem, você está fazendo que o teu metabolismo melhore. Só que daí você está dormindo mal, ponto para baixo. Mas daí você está treinando pouco, ponto para baixo. Então nessa balança, quem que está ganhando? Entendi. Entendeu? Aí Então não às vezes compensa. é bom, exatamente. Então às vezes é interessante você olhar ao redor. Tá. Não ficar muito restrito em uma das áreas da saúde, sabe? Por isso da equipe novamente. Então às vezes a gente precisa olhar mesmo no todo, né, para poder daí ver se realmente está funcionando ou não. Às vezes não é culpa da alimentação, mas é culpa da falta Tá de faltando estímulo de alguma alguma coisa para dar certo. Tá. A gente vai para o último intervalo de hoje e eu já volto conversando aqui com o treinador Vitor Hugo para falarmos sobre pessoas que não têm poder aquisitivo para ir até uma academia e querem se preparar para o verão. As dicas do que é que pode ser feito para você ficar com um corpo saudável. Feito? A gente já volta. Estamos retornando, falando de saúde, está conversando hoje com o treinador Vitor Hugo e nesse bloco o Vitor vai passar dicas, Vitor, é uma missão aqui, ó, comprometedora com a população, de como as pessoas que não têm poder aquisitivo mesmo, de pagar um personal ou de frequentar uma academia, como manter o corpo saudável, o que eles podem fazer para sair do sedentarismo e preparar o corpo para ficar mais saudável, nem tanto para emagrecer, para ficar com mais saúde mesmo. Tá. Isso é um ponto bem importante, né, para a gente falar, porque às vezes realmente nem todo mundo consegue frequentar ou pagar um personal, realmente, às vezes é um trabalho diferenciado, às vezes exige mesmo um poder aquisitivo maior. Mas o que a gente pode dizer assim? Buscar esse conhecimento, cuidar com as dicas do amigo, do cabeleireiro, sabe? Porque é interessante a gente buscar conhecimento. Então, ir numa revista qualificada, às vezes você ir na televisão, buscar informações legais e também cuidar com tudo. Se você escuta alguma coisa ali, avalie, escuta outra do outro lado, vê o que as pessoas estão dizendo e a partir de tudo que você vai adquirindo de conhecimento, você vai tomando as suas decisões. Tá. O que seria ideal mesmo para o pessoal hoje em dia para a gente buscar saúde? Eu acho que a palavra maior é atitude para você tomar as decisões, né, e não ficar deixando para depois, isso é muito importante. E a segunda palavra é um equilíbrio. Tudo em excesso faz mal e tudo em falta também vai fazer mal. Então, assim, equilibra nas coisas. Refrigerante faz mal, todo mundo já sabe que faz mal refrigerante, mas eu gosto muito. Tá, não vou tomar 2 litros por dia. Maneira, deixa para o final de semana. Sabe, são dicas às vezes simples que já vão melhorar muito a tua saúde. Exercício físico, putz, não consigo ir para academia. Mas você sabe que é bom fazer. Então vai caminhar mais vezes na semana, sai aí 1 hora caminhar, tenta fazer alguns exercícios de força, às vezes que você encontra em alguma revista, exercícios mais básicos, não esses exercícios mirabolantes que existem aí em rede social. Tá. Porque quem posta isso aí na internet às vezes é porque já treina há muito tempo. Isso a gente tem que tomar cuidado também. O físico dele já está super preparado para aquilo, né? Aí a pessoa às vezes está buscando fazer alguma atividade, vê lá na internet alguma coisa e esse exercício deve ser bom. Tá. Para emagrecer. Só que aquele exercício é extremamente avançado. Então, procura os exercícios básicos. E, gente, exercícios básicos são os exercícios funcionais que a gente faz no dia a dia. Ou seja, sentar e levantar da cadeira. A gente faz isso o dia inteiro. É engraçado quando a gente às vezes fala assim, mas eu não consigo agachar, eu não posso. Aí eu pergunto, mas você vai no banheiro, você senta na cama senta na cadeira para almoçar, você levanta da tua cama, você agacha durante o dia. Por que na academia não pode, sabe? Então, assim, claro que tem que ser bem orientado, mas assim, exercícios básicos. Agachar, caminhar, elevar algum step ou algum degrau, porque subir escada a gente faz isso com frequência. Exercícios que empurram e que puxam, porque no meio da tua casa lá você vai ter que empurrar um armário para algum lugar, vai ter que puxar o sofá num canto. Então, ou seja, exercícios que simulem esses movimentos, ou seja, você deixa a tua musculatura ativa, teu condicionamento pelo menos ativo e uma saúde melhor, né? Você está com mais saúde. Então, assim, atitude para iniciar essas atividades, né? Ou buscar esse conhecimento. E equilíbrio para não fazer nada em excesso e também nada que não
não adianta. Eu não sei se você viu uma reportagem de uma mulher de São Paulo, se eu não me engano é Sara Matz, o nome dela. Ela fez uma proposta em casa, ela e o marido perderam 4 quilos em casa, com a mesma alimentação, somente sem usar o controle remoto. Você viu isso? Você veja que coisa impressionante. Quando eles queriam mudar de canal, eles tinham que levantar, ir até a TV, mudar de canal. Voltavam. Quando queriam aumentar o volume ou abaixar o volume, eles iam até a TV. Interessante. 4 quilos em um mês. Interessante. Nós estamos ficando cada vez mais cômodos, né, Vitor? Exatamente. A comodidade, a tecnologia nos proporciona hoje fazer tudo sentado. Exatamente. Né? Você tem reunião, você fala, enfim, Você tudo, você sentadinho. faz tudo. A gente tem que cuidar que a tecnologia, a gente tem que usar ela para o nosso bem, né? Não para o mal. Então, realmente, tudo hoje em dia está sendo muito mais prático. Realmente, desde o controle remoto, vidro de carro, tem várias outras. Cortina, né? Cortina, você abre tudo com controle. Então, assim, a gente começa a perceber que isso é um desequilíbrio. Por quê? Você acaba ficando no sofá, sentado e resolvendo tudo que tem que fazer por aqui. Coisas simples, que era simplesmente levantar e buscar. Então, assim, foi uma atitude, foi uma mudança de hábito que, às vezes, esse casal fez e deu certo. Mas é engraçado, né? Porque nós mesmos vamos ficando preguiçosos e, claro, usando o comodismo que nos é oferecido. Mas a gente não pode deixar de esquecer que tem que começar exercitando primeiro o cérebro. Isso. Né? E aí a gente volta. Para depois mexer o corpo. A atitude ela está voltada justamente a isso, a você entender a necessidade do que você precisa e dizer, não, eu vou fazer. Ah, mas tem aquilo. Não, mas eu vou fazer. Conversa. Eu acho que isso é um trabalho interessante a gente fazer, sabe? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente fica correndo atrás, tem tanta coisa para resolver, né? O pessoal sempre pergunta, mas antigamente não era assim. Realmente não era assim, tá mudando. Antigamente o e-mail que você tinha que responder poderia demorar 5 dias. Hoje em dia é por WhatsApp, se você não responde e não fica azulzinho ali, já dá um desespero na pessoa, né? E aí você já se revolta, porque você sabe que ele viu você sabe e que não viu. respondeu. Então, assim, o mundo ficou mais ansioso. Tá. E para a gente voltar a equilibrar, a gente tem que tomar atitudes não ansiosas, ou seja, ir mais devagar, parar. Eu acho um exercício interessante, isso aí dá para a gente conversar até com um psicólogo sobre isso. Parar uns 5 minutos do dia, você sentar e pensar no teu dia. O que você fez? Às vezes a gente passa o dia que a gente nem vê e não sabe nem o que almoçou. Né? Não lembra. Não lembra, sabe? Às vezes perde, às vezes conta uma história novamente para a pessoa que acabou de contar. Então, às vezes, assim, vamos para um pouquinho, pensa nas coisas que você tem como prioridade. Uma tarefa bem legal para fazer assim é você pegar um caderno, escreve prioridades, o que você quer realmente. Sabe? Coloca isso aí em tópicos, isso aqui é o meu principal, isso aqui está em segundo, isso aqui eu quero, mas não é tão importante agora. E vai listando. E a partir disso aí você vai fazendo com que você vá chegando nesses objetivos. E se questione o tempo todo, o que eu estou fazendo? Está me aproximando ou me afastando do meu objetivo principal? Entendi. Né? São exercícios que a gente pode fazer em casa. Às vezes, ao invés de chegar em casa, já sentar, ligar a televisão, ou já pegar direto no telefone, para um pouquinho, senta, respira fundo e pensa. O que você fez no teu dia a dia? O que você quer fazer amanhã? São tarefas interessantes para a gente trabalhar a nossa cabeça, que é muito agitada. E de todos são. E para dar essa tranquilizada. Exatamente. E aí você toma a atitude mais correta. Pensa e resolve o que quer. Isso. Mas ainda dá tempo. Dá tempo sim. Bom, eu ficaria mais um programa aqui conversando com ele, mas nosso horário já chegou ao final. O Vitor atende na CORE, treinamento funcional, 30 27 42 42. Mas o seu telefone dá para passar também? Pode passar. 42 também, 9900 1424. Bem fácil, 9900 1424. Eu acho que a grande dica aqui, Vitor, essa é a coluna do Vitor em nossa revista, que linda. Está ele e a Kelly aqui. Sem abuso, sem excesso e sempre com orientação. Isso. Acho que isso é a grande dica, né? Porque quando as pessoas querem, elas conseguem. Agora, se você busca profissionais que te apoiem e que te encaminhem, é muito mais fácil conseguir aquilo que você quer, né? Sim, eu acho que a orientação de bons profissionais, como eu havia dito no começo, são pessoas que estão estudando sobre isso, então, ou seja, estão tentando se atualizar e, de certa forma, ajudar realmente, às vezes, quem precisa. E
procurem esses profissionais, né? Realmente, se o acesso for difícil, aí cabe aos profissionais acharem outros meios de atingir toda a população. Isso é trabalho nosso também, às vezes não ficar voltado só a um público, a gente precisa entender que todos precisam de saúde. Então, trabalhar com um evento, com programação, alguma atividade que atinja todo mundo para passar esse conhecimento. E acho que é isso que é importante. Bom, quero te agradecer Obrigado. mais uma vez aqui, tá bom? Foi um Obrigado, prazer Fábio. recebê-lo. Eu sei que é importante para nós e você abre mão de uma hora preciosa aí do seu dia para ajudar e esclarecer aqui algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, agradeço o convite. Imagine, eu que agradeço. Conversei aqui com o treinador Vitor Hugo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Exercite o seu cérebro, tome a decisão e corra atrás do seu objetivo, tá bom? Agradeço a equipe, convido você a ficar ligadinho em nossa programação. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.